16. Hoje é a noite de ceia e é importante nós estarmos meditando nessa palavra que é maravilhosa para as nossas vidas. Vejam só o versículo 16, você pode acompanhar no telão, amém? Diz assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar, por favor, feche os seus olhos, peça para Deus falar com você, para Deus purificar o teu coração nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, prestes a nos assentarmos na mesa contigo, Senhor, e que em nome de Jesus, meu Pai, tu possas falar ao nosso coração. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem, ela é muito interessante, porque ela mostra que um grande rei fez uma grande festa. E nessa festa, quando estava tudo preparado, diz então que ele chamou aqueles que lhe eram amados, aqueles que lhe eram queridos. E diz que um a um começou a dar desculpas. Um disse: comprei um pedaço de terra, eu preciso ir visitar minha terra. Me desculpe, mas eu não poderei ir. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço que me desculpe. Outro disse: me casei e por isso eu não posso ir. E nós vimos aqui, queridos, quanta desculpa foi dada para não atender aquele chamado, não atender aquela convocação, não estar naquela festa. Isso porque era festa, né? Não era, né, algo negativo, algo ruim. E diz a palavra de Deus que aquilo indignou muito aquele rei. E nenhuma daquelas escusas, daquelas desculpas, tinham necessidades reais. Por quê? O que precisava ir para o campo, já tinha comprado o campo dele. Ele só estava ali realmente, né, com aquela pressa, por ansiedade, devido àquele sentimento de aquisição. O outro já tinha comprado os bois, e ele queria examinar os bois dele só por curiosidade, só realmente por aquilo que era, né, poder de conquista. O outro, a terceira desculpa, ele não tinha realmente também problema algum para atender o chamado do rei. Porque se ele tinha casado, não tinha problema. Ele podia levar a esposa para aquela festa daquele rei.
Mas estes homens, eles fizeram os seus próprios planos. E os planos deles pareciam mais prazerosos do que comparecer àquela festa do rei. Era mais interessante o que eles tinham planejado para si do que aquilo que o rei tinha preparado lá. Você vai ver que o rei disse, está tudo preparado, mas para eles não era interessante, não interessava. E o que acontece? Eles se desculparam, arrumaram desculpas, justificativas para não estarem ali se comprometendo com aquele chamado. Não posso ir. Era, na verdade, unicamente um véu para a questão. Não tem interesse, não quero, não faço questão. Todas aquelas desculpas, elas na verdade denunciavam que o espírito deles era um espírito preocupado, ansioso e apegado ao mundo. E essa parábola de Jesus, ela quer nos ensinar grandes coisas a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque esses convidados, eles ficaram alienados ao interesse do rei, mas eles estavam envolvidos em outras coisas. E nós precisamos estar atentos, porque mais do que nunca o mundo está cheio de coisas que nos dispersam. Mais do que nunca, a nossa geração é a geração que tem tudo para nos dispersar daquilo que é o importante, daquilo que é eterno, daquilo que é o que permanece para sempre, que é Deus. O convite que eles que se comprometeram a aceitar foi rejeitado, e o generoso amigo ficou ofendido pela indiferença deles. E hoje não é diferente, porque o Senhor tem chamado para aquilo que é o reino que Ele tem preparado. Desde que Jesus veio à terra, você vai ver que Ele disse: o reino dos céus é chegado, o reino de Deus está entre vós. Mas sabe o que acontece, queridos? Quem são os que estão interessados em usufruir desse reino, com aquilo que são todas as regalias do inferno à disposição do ser humano, não é? Então Jesus veio à terra, a primeira pregação dele foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que ocorreu com os homens? O diabo foi colocando aquilo que era situações, ocasiões, para realmente fazer os homens se desviarem, para entorpecerem, para iludirem a humanidade, para que a humanidade se afastasse cada vez mais daquilo que era de Deus. Aquilo que é de Deus é sagrado, aquilo que é de Deus é santo, aquilo que é de Deus é puro. E aí o que acontece? O inimigo cria um monte de sabores, um monte de manjares, para que você ache que aquilo que Deus tem não tenha valor algum, seja algo supérfluo. E esses homens demonstraram aquilo que é a realidade da humanidade. O anfitrião que faz o grande convite nada menos é do que o próprio Cristo. O Senhor estava chamando, o Senhor preparou tudo, o reino dos céus está disponível aos homens. Porém, o que ocorre? Muitos de nós estamos como esses, estamos muito ocupados. Não tenho tempo. Vamos orar. Não tenho cabeça. Porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, vamos buscar a Deus. Não tenho tempo. Não temos tempo. E essa é a realidade da geração atual. Não temos tempo, porque estamos embaraçados com as coisas dessa vida. Deus preparou tudo ao ser humano, e Ele pede para que o ser humano atenda ao seu chamado. Porém, acima de todas as considerações terrenas e egoístas, o homem precisa realmente
abandonar aquilo que está em primeiro lugar a sua vida e aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Um coração indiferente a Deus, um coração que está envolvido, tomado só pelas afeições terrenas. Ele não se interessa pelas coisas dos céus. Ainda que nós estejamos vendo mortes após mortes, mortes uma após a outra, o ser humano parece que tem dificuldade em despertar para a realidade. Você não é eterno nessa terra. Nós estamos numa grande fila e quando chegar a nossa senha, nós não fazemos parte mais desse mundo terreno, porque esse mundo passa, os prazeres desse mundo passam, o ser humano passa, porque nós somos pó, e ao pó nós tornaremos, mas só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Só que o ser humano está alienado, ele acha que ele pode, que o que ele conquista tem algum valor. Por isso que a Bíblia fala: acumuleis tesouros nos céus, aonde a praga, aonde aquilo que é a ferrugem, aonde que é o mal não corrói, o ladrão não rouba, porque o que você acumular diante de Deus, com a sua busca, com a sua oração, realmente é o que permanecerá para sempre. Escolher sempre ao Senhor, escolher a direção de Deus, a companhia de Deus acima de tudo, acima de todas as coisas que nos rodeia, é o primordial. Deus acima das tuas amizades terrenas, Deus acima dos prazeres terrenos, Deus acima das conquistas terrenas, dos amores terrenos, das paixões terrenas, Deus em primeiro lugar. E aqui o que ocorre? Jesus fala: venham, está tudo preparado. E eles dizem o quê? Como se eles dissessem: eu tenho mais o que fazer. Isso. Eu comprei um terreno, eu vou lá para minha fazenda. Que? Não, eu me casei, né? Não. E o que ocorre? Em Mateus, aí em Lucas mesmo, nós vimos o que disse a palavra do Senhor, Lucas 14. Nós acabamos de ver que ele diz no versículo 26. Olha só o que diz, versículo 26. Ora, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, a irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se você amar o que for acima de Deus, não tem condições mesmo de você seguir a Jesus. Você não consegue seguir a Jesus. Por quê? Porque as coisas desse mundo, o ser humano, as coisas que você ama, sempre vão tentar o quê? Te dispersar daquilo que é o caminho que Cristo tem para a sua vida. Então Jesus falou: se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, né? Se você amar sua mulher, seu irmão, sua irmã, ou até a você mesmo, mais do que a mim, você não vai conseguir ser meu discípulo. Por quê? Porque se você amar você mesmo mais do que a Deus, você sempre vai priorizar o seu coração, os seus desejos, os seus anseios, e a vontade de Deus fica em segundo lugar. Não, eu preciso ser feliz. E aí você vai lá e satisfaz a si mesmo, ainda que o que você se satisfaça contrarie e entristeça a Deus. Aí você vai lá, você faz a sua vontade, porque a tua carne quer, porque o teu corpo clama, porque o teu coração grita, o teu coração enganoso, e você vai lá, satisfaz teu coração, ainda que aquilo fira, entristeça o Espírito Santo, porque afinal, quem está em primeiro lugar é você, e não Deus.
Então, realmente, quem não põe Deus em primeiro lugar, não consegue, não pode ser discípulo, porque para ser discípulo, tem que estar disposto a aprender, a receber a direção que Cristo tem para nós, e muitas vezes essa decisão, essa obediência ao que Cristo tem para nós, vai sacrificar a nossa própria carne, vai sacrificar o nosso próprio ego, porque nós não queremos perdoar, nós queremos ser rancorosos, nós não queremos nos limpar o coração, porque nós queremos guardar a mágoa, nós não queremos nos purificar, porque nós queremos fazer a justiça com a nossa própria mão, e nós preferimos ficar contaminados no nosso coração, do que se curvar e aceitar aquilo que é a vontade de Deus. Mas é porque mexeu com minha irmã, é porque mexeu com a minha filha, é porque mexeu com meu pai. Mas Jesus falou, se você amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, você não consegue ser meu discípulo. E muitos têm negado o chamado, o querer de Deus, porque realmente têm colocado situações, pessoas em primeiro lugar nas suas vidas. Começa a se firmar com Deus e aí larga a mão do arado. Por quê? Porque quem conduz a sua vida é o teu coração enganoso, é aquilo que são pessoas, menos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui o que diz também em Mateus 10:37, Jesus fala a mesma coisa. Cristo diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós vimos aí em Lucas 14 ainda, no versículo 15, diz assim, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. O que é isso? Bem-aventurado é aquele que se alimenta do que Deus tem para a vida dele, da palavra que Deus tem para a vida dele. Mas Cristo mostra aqui como é difícil encontrar hóspedes para sentarem na mesa dele. Quanto é difícil realmente virem discípulos para se assentarem. Por quê? Porque você viu que ele chamou um, chamou outro e ninguém quis ir para sentar à mesa com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque é mais fácil o quê? Nós querermos os manjares desse mundo, porque eles são bonitos, mas é na verdade esses manjares do mundo que nos adoecem, né? É cheio de gordura, é cheio de coisa que entope nossas veias e ataca a diabetes. Mas o manjar do mundo é mais bonito do que o pão do céu, porque o pão na época dos judeus, né, era um pão simples assim, tipo pão sírio, né? Tipo aquele pão sírio que parece que você olha assim, que belezura que há. E aqui você vê, né, quão difícil era alcançar pessoas para irem para aquela festa no reino de Deus. Sabe por quê? Aqueles que escutaram a palavra, na verdade, desprezaram aquele misericordioso convite. Posses terrenas, riquezas, prazeres eram mais atraentes. E diz aí de forma clara, todos pediram desculpa. De consenso, unânimes, eles todos parece que tinham se aliado e eles se escusaram, não tiveram interesse pelo convite daquele rei. E o mesmo se dá hoje, as desculpas apresentadas, as escusas, as recusas ao convite para o grande banquete. E as pessoas apresentam vários motivos para recusarem o evangelho, para recusarem o pão da vida, para recusarem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estão deslumbradas, porque, né, as bexigas desse mundo estão ali, né, coloridas diante dos olhos dos homens. Então, eles declaram que não podem prejudicar suas perspectivas materiais, dando ouvido às reivindicações do evangelho. Eu tenho minhas perspectivas, eu tenho meus planos, e eu não tenho tempo para atender esse chamado. Segundo, eles consideram que os propósitos temporais deles têm mais valor que as coisas da eternidade. Não, eu tenho que construir, eu tenho que fazer, e na verdade eles não têm tempo para a eternidade, sem saber que a eternidade está logo aí.
aqui, a eternidade está logo ali, né? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos na verdade de vida. Justamente as bênçãos que eles recebem de Deus tornam um empecilho que separa a alma deles do Criador e Redentor. Então Deus vai lá e dá o campo, Deus vai lá, né, e dá o casamento, Deus vai lá e dá o boi, dá o bem, dá a conquista, e a pessoa se embaraça com aquilo que ela possui, ao invés de possuir e ter para a glória de Deus. Ao invés dela entender, Deus me dá para que eu glorifique, e se eu tenho é porque Deus me deu. Não, a pessoa se embaraça com as coisas dessa vida, e aquilo que Deus lhe dá se torna um empecilho para separá-los do Criador, do chamado do Eterno. Terceiro, eles não querem ser interrompidos em seus projetos mundanos. E eles dizem ao mensageiro da graça, assim como aquele rei disse para Paulo: por agora, vai-te, tendo oportunidade te chamo. Paulo estava pregando para um rei, falando da eternidade, falando da verdade do evangelho, falando que Jesus morreu para perdoar pecados, falando que a salvação estava somente em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador dos homens. Aí o rei ali interrompe e fala: ó, pode ir embora. Depois, quando eu tiver um tempo, uma oportunidade, você volta para continuar essa mensagem. E muitos de nós agimos dessa forma com relação ao reino de Deus. Outros insistem nas dificuldades que surgiram nas suas relações sociais, se obedecerem ao convite. Dizem que não podem estar em desarmonia com o seu parente, com o seu conhecido. É aquele caso, né? O pai, a mãe, o irmão, o marido, o filho. Eu não quero arrumar problema com ninguém. E aí o que acontece? Naquele sentimento de não desagradar ninguém, você desagrada ao Deus, ao único que é eterno, que estará com você por toda a eternidade, ou de quem realmente você estará ausente por toda a eternidade. O anfitrião considera as desculpas fúteis e demonstra que as pessoas estão desprezando o convite dele. O homem que disse eu casei e não posso ir, em Lucas 14:20, ele representa uma grande classe de pessoas que por causa de família, que por causa, de agradar famílias, amigos, não atendem ao convite de Deus. Eu não posso seguir com a minha convicção, com o meu dever. Eu vou arrumar problema com a minha família. Eu não quero arrumar problema, eu quero viver bem, eu quero viver em paz. E quantas pessoas nesse viver em paz não querem contrariar ninguém e, acima de tudo, contrariam o chamado de Deus e vivem aquilo que é a dor, aquilo que é um sofrimento eterno e um embaraço desse mundo. E nós precisamos entender: quem semeia egoísmo, colhe egoísmo. Rejeitando o amor de Cristo, rejeita também a estabilidade nessa terra e a eternidade com Deus. Não só perde os céus, como perde a felicidade nessa terra. Esses homens desprezaram o convite. E a Bíblia diz, pode colocar em Mateus 24:37, vamos ver esse versículo? Mateus 24:37. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens estariam tomados pelas circunstâncias, pelo sentimento desse mundo, pelo enriquecimento, pela cobiça, pelos prazeres, e eles estariam cegos à realidade eterna. É como Jesus falou em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se ao casamento até o dia em que Noé entrou na arca. 39. Então o perceberam e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então
a Bíblia nos diz realmente que nos últimos tempos os homens estariam assim, estariam envolvidos com um monte de coisa, estariam ali valorizando um monte de coisa e não perceberiam. Está muito claro, queridos, os sinais de todas as coisas, os sinais dos últimos tempos, mas as pessoas, assim como nos dias de Noé, que Jesus falou, assim estaria o mundo. Noé falava, Noé avisava, mas ninguém tinha tempo. Eles estavam envolvidos em suas festas, eles estavam envolvidos nos seus interesses, eles não queriam atender ao chamado de Deus, e eles estavam ali cegos para aquilo que era a realidade eterna. Mas nós estaremos um dia diante do Senhor. Por isso que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, de forma muito clara: jovem, prepare-se para encontrar-se com o Senhor teu Deus. E a Bíblia fala claramente: antes que cheguem os maus dias, nos quais você venha dizer, não tenho contentamento. E nós precisamos, enquanto nós temos vida, nós temos fôlego, realmente atendermos ao chamado de Deus. O ser humano se lança à caça do lucro, à satisfação própria, como se não houvesse Deus, como se não houvesse eternidade. Mas nos dias de Noé foi dada a advertência do dilúvio vindouro, para despertar os homens da impiedade, para convidá-los ao arrependimento. E assim a mensagem da próxima vinda de Cristo vem para despertar o homem do seu apego às coisas temporais. Nós precisamos romper com aquilo que nos detém, com aquilo que nos impede de atender ao chamado de Cristo, de atender à vontade de Deus, de dizermos sim para o reino dos céus. A palavra de Deus vem hoje, e o destino dela é nos acordar para o senso da realidade eterna. Nós estaremos um dia com Deus, e nós precisamos atender ao convite para a ceia do Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que farão parte das bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso? São aqueles que estarão na eternidade com Cristo, são aqueles que estarão na grande ceia com Cristo. Quando Cristo fez a última ceia dele aqui na terra, ele disse: essa é a última vez que eu bebo desse vinho, então a outra vez será na ceia dos céus. E eu quero dizer para você: bem-aventurado é quem estiver na ceia dos céus. Mas para entrar na ceia dos céus, são aqueles que põem Deus em primeiro lugar na sua vida. Para entrar na ceia do céu, são aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Para entrar na ceia dos céus, são aqueles que ouvem o chamado, atendem ao chamado de Deus e dizem: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Você precisa abrir a tua visão para a realidade da eternidade. Você é um ser limitado nessa terra. Você e eu somos mortais. Nós somos limitados, frágeis, limitados, mortais nessa terra, mas temos uma alma eterna dentro de nós, que um dia ou estará diante de Deus para sempre, ou estará afastada de Deus para sempre. Mas como assim? Se você escolheu viver longe de Deus nessa terra, se você escolheu estar longe de Deus nessa terra, não espere que por toda a eternidade você estará perto de Deus. A opção é tua. Você não consegue agora se submeter a Deus aqui, num espaço curto de tempo, 70 anos, 80 anos, que nós chegamos ao máximo. Como você quer passar uma eternidade com Deus? Não, é a sua escolha. E nós precisamos entender: o convite do Evangelho está sendo dado a todo mundo. E Jesus falou para aqueles anjos: saiam pelos atalhos, tragam as pessoas para a minha ceia, faça com que a minha casa se encha. E hoje o Senhor continua chamando. O mundo carece do Evangelho, a fome da palavra no mundo. Poucos pregam a palavra, que é essa a que limpa, que nos redime, que nos cura, que nos liberta dos prazeres desse mundo. Mas o Senhor, Ele quer realmente nos purificar, como Ele disse aí no livro de Lucas,
que quem não deixasse o pai e a mãe, versículo 27, Lucas 14, né, que nós estamos vendo. Olha só esse versículo, porque ele é muito forte. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é a cruz? Cruz é sacrifício. Então, qualquer que não estiver disposto a sacrificar sim, porque às vezes vai doer, às vezes dói, uma renúncia vai doer. Às vezes dói você ter que negar a si mesmo, negar a sua carne, negar... Por quê? Porque você tem um propósito com Deus, dói. Mas Jesus falou, quem não estiver disposto a carregar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Você não vai conseguir, porque Jesus vai falar para você, olha, não faça isso. E você vai falar, não, mas eu não aguento, eu quero fazer. E Jesus vai falar, olha, vamos por esse caminho. E você fala, não, eu quero aquele caminho é mais bonito, é mais agradável aos meus olhos. E Jesus vai falar, olha, não tome essa decisão, escolha outra coisa. E você vai falar, não, já escolhi, é isso que eu quero para mim. Então, se você não estiver disposto a levar a cruz, se sacrificar e ir após Jesus, ainda que doa, ainda que sangre, realmente você não consegue, você não pode ser discípulo, porque o discípulo, ele vai ouvir Deus interferindo em muitas áreas que ele não quer que Deus nem se meta. Deus, não entra nesse assunto, porque esse assunto eu que resolvo. Não, Deus, não fala nisso não, porque isso aqui eu sei que está errado, mas é coisa minha. Então, Deus quer entrar na sua vida para entrar em todas as áreas mesmo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele sabe o que é melhor para você. O convite é feito a todas as camadas sociais, baixas e mais elevadas, homens de negócio, intelectuais e até os que não têm nenhum alfabetismo, não têm nenhum tipo de ensino. Ninguém é negligenciado, o chamado é feito a todos. E eu quero dizer, se o amor de Deus não for apreciado, e não for um princípio importante que você deseje, que habite em você, para te sujeitar a alma a Ele, você estará completamente perdido. Se você considera o amor de Deus como qualquer coisa, se você considerar a palavra de Deus como qualquer palavra, se você considerar o chamado de Deus como qualquer coisa, então você estará completamente perdido. Se o amor de Jesus não se sensibilizar o teu coração, não há outro meio pelo qual você possa ser alcançado. Toda vez que você recusa receber a mensagem da graça, você fortifica a tua incredulidade. Toda vez que você deixar de abrir a porta do seu coração para Cristo, você ficará menos inclinado às coisas dos céus. Sabe o que vai acontecer? Como ocorreu com Efraim na Bíblia, Oséias 4,17, chegou um momento que Deus disse, Efraim está entregue aos seus próprios ídolos, deixai-o. Chegou um momento que Deus disse, olha, Efraim está entregue aos seus ídolos, deixe. Porque eles estavam tão cegos pelos seus próprios interesses, que não conseguiam ouvir o que Deus tinha para eles. Mas o último convite da graça está sendo enviado a nós hoje. E Deus quer que nós nos posicionemos diante da tua face. E essa é a convocação do Senhor hoje para a ceia. Os mensageiros estão dizendo, vinde, tudo está preparado, venha para o reino de Deus. Os anjos cooperam com os homens ainda. O Espírito Santo, ele quer te estimular para te constranger ao arrependimento, à submissão à vontade de Deus. Cristo está aguardando realmente algum sinal da tua parte, para que o ferrolho seja quebrado do teu coração e você finalmente abra a porta definitivamente para Ele. Os céus aguardam em festa
que haja o quê? Um arrependimento no teu coração, por causa dos pecados que você está enraizado. E ainda mais, os exércitos celestiais aguardam prontos para tocar harpa, cantar hinos de alegria, quando você, pecador, quando nós, pecadores, realmente nos rendermos ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor fala claramente: ama a Deus sobre todas as coisas, e que hoje você possa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, e parar de justificativa para pecar, e parar de justificativa para se embaraçar, e parar de justificativa para negar a vontade e o querer de Deus na tua vida. Hoje, na ceia do Senhor, nós viemos aqui para sentar à mesa com Ele, que nós possamos estar diante dEle, e Ele como um Pai nos olhar nos olhos, e Ele possa se agradar em nós, porque ainda que você esteja sangrando, ainda que a cruz esteja pesada, mas você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, e eu quero que se cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. O mundo prega para que você atenda a vontade do teu coração. O mundo prega para que você seja feliz da tua maneira. Mas a verdade não é essa, não. A verdade é o que o Senhor falou: coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Busque em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas na tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar ao Evangelho da Bíblia Sagrada. Nós precisamos voltar aqui, para isso, simplesmente, sem acrescentar nada. E quando nós voltarmos para isso, quando o Senhor nos chama, quer seja para festa, quer seja para luta, nós diremos: Senhor, estou aqui. Quer seja para festa, quer seja para guerra, nós diremos: Senhor, eu creio em Ti. E nós estaremos dispostos a vencer toda dificuldade que se colocar à nossa frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero te convidar hoje para que você abandone as desculpas. Abandone as desculpas para os seus lapsos, para os seus tropeços, para os seus embaraços. Abandone a desculpa. Abandone a desculpa para manter esse vício. Abandone a desculpa para manter esse caso. Abandone a desculpa para viver esse embaraço. Abandone essa desculpa e realmente se disponha a dizer: Senhor, eu estou aqui. Abandone o boi, abandone o terreno fácil de coisas que você tem plantado e tem alimentado a tua alma com coisas desse mundo. Eu falo terreno espiritualmente. Mas que você possa, quando o rei te chamar, dizer: Senhor, eis-me aqui,